O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Fernanda Bragato no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. A tese abordou uma visão não eurocêntrica sobre a centralidade da pessoa humana na Constituição brasileira. Bom, professora, qual foi a metodologia utilizada para realizar a pesquisa? Então, a pesquisa ela é uma pesquisa que utilizou a técnica bibliográfica, tá? Não houve pesquisa de campo, dados, coleta de material empírico, né? Ela é uma pesquisa, então, que se baseou em fontes da literatura e utilizou como referencial teórico os estudos pós-coloniais, tá? Isso, na verdade, foi a adoção do pós-colonialismo como referencial teórico para compreender a centralidade da pessoa humana na Constituição, aparece no momento em que eu faço o meu doutorado sanduíche, né, o estágio doutoral, no Birkbeck College da Universidade de Londres. Então, eu fui para Londres com uma proposta de pesquisa que foi aceita pelo meu supervisor em Londres, que é o professor Costas Douzinas, né, que foi fundamental também, ao lado do meu orientador, o professor Vicente Barreto, aqui na Unicinos, para a consecução dos objetivos. E eu cheguei lá com uma perspectiva bastante convencional, digamos assim, né? Uma leitura bastante, uma hipótese, né? A partir de um referencial bastante convencional. Então, eu cheguei, a minha pesquisa estava sendo desenvolvida no seguinte sentido: a centralidade de pessoa humana, da ideia de pessoa humana na Constituição e o correspondente catálogo de direitos humanos na Constituição brasileira de 88 se explica a partir do fato de que a tradição jurídica brasileira se insere na tradição jusnaturalista ocidental, né, individualista liberal. Então, como se o fato de que os direitos humanos e a centralidade da pessoa humana na Constituição brasileira decorressem simplesmente de uma inserção natural do Brasil, enquanto um país do Ocidente, dentro de uma cultura jurídica, filosófica, desenvolvida por pensadores e por movimentos políticos importantes da Europa na modernidade, né? Basicamente século XVII, século XVIII. Muito bem, então, e esse é um dado que, de certa forma, aparece em praticamente todos os livros que trabalham sobre fundamentação de direitos humanos, tá? Essa ligação dos pressupostos, né, de fundamentação dos direitos humanos com esse ideário filosófico e histórico construído na modernidade europeia. Muito bem, aí com a obra do professor Costas Douzinas, que foi o meu supervisor em Londres, ele começa então a discutir, né, a titularidade dos direitos humanos, o sujeito de direitos humanos, não como algo natural, como algo dado desde sempre, né? Todos os seres humanos têm direitos humanos, essa é uma premissa básica. Mas como é que isso, por que isso, de onde vem isso, como é que esses direitos são conquistados, né? Segundo uma tradição justnaturalista, isso sugere que esses direitos são naturais, nós nascemos com eles e todos os seres humanos têm. E já a leitura do professor Costas Douzinas já apontava para um outro caminho, né, que o reconhecimento de direitos humanos e, portanto, da condição de pessoa, ela depende de lutas por reconhecimento. Não é algo natural, mas se luta por ser reconhecido como um sujeito de direitos humanos, né? E aí, então, a minha tese, ela buscava entender esse processo de construção histórica que vai desembocar na Constituição de 88, eu tive contato também com outro professor, o professor Oscar Guardiola Rivera, que me apresentou então para os estudos pós-coloniais, que fazem basicamente uma crítica ao conceito de modernidade e de eurocentrismo, né? Essa ideia segundo a qual, relativamente aos direitos humanos, todas as raízes filosóficas e históricas dos direitos humanos estariam então na Revolução Francesa, na Reforma Protestante, no parlamentarismo inglês, né? E que a adoção dos direitos humanos pelo resto dos países do mundo se daria mais ou menos como uma forma de importação desses conceitos já desenvolvidos por uma cultura superior e por isso nós adotamos, né? E aí, então, a partir da crítica, da contestação a esses pressupostos eurocêntricos, eu começo a questionar a partir de uma pergunta que ele mesmo me fez e que me deixou um tanto quanto confusa, que foi o seguinte:
Fernanda, o que tem a ver o Brasil, o que tem a ver a Constituição brasileira com a Grécia Antiga? Como é que tu traça essa linha que liga o Brasil à Grécia Antiga? E aí, Fernanda? E aí? E aí eu comecei a realmente, eu vi a dimensão do pesquisar, né? Porque eu realmente, minhas bases caíram quando ele me fez essa pergunta. E aí, então, começa a se desvelar a partir do pós-colonialismo uma leitura segundo a qual a construção da ideia de direitos humanos, ela tem raízes não apenas numa tradição europeia moderna, mas também numa tradição contra-hegemônica também moderna, que faz parte, digamos assim, do horizonte colonial, né? Que é o lado obscuro da modernidade, o lado invisível da modernidade. E aí eu comecei a buscar elementos dentro desse lado invisível, desse outro lado da modernidade, que contribuíram para a construção desse discurso, para a construção dessa ideia de direitos humanos, essa ideia segundo a qual todo ser humano tem direitos, né? E aí começo a encontrar algumas teorias, né, criadas por pensadores latino-americanos, já no tempo da conquista, né, movimentos de resistência também ocorridos nesse universo colonial, a contribuição da diplomacia latino-americana, por exemplo, para a construção da Declaração Universal de Direitos Humanos, e começo a ver que direitos humanos é uma ideia que chega em 88, na Constituição de 88, por vários caminhos, e não simplesmente pela inserção do Brasil dentro de uma tradição justnaturalista, até porque o conceito de Ocidente é um conceito muito além do aspecto geográfico, né? E coloca o Brasil, por exemplo, numa condição de periferia do Ocidente, né? Então, não há essa inserção automática do Brasil ou dos países latino-americanos ou países que foram colônias dentro dessa tradição europeia, né? Como se costuma. Essa experiência, professora, do doutorado de sanduíche durou quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Né? E como é que a senhora se dividiu, então, para realizar a pesquisa? Quer dizer, essa experiência veio já no segundo, terceiro ano do doutorado? Sim, no terceiro ano do doutorado, então, na verdade já foi no quarto ano. Eu fui para Londres em 2009, né, que foi o mesmo ano que eu defendi a tese. Então eu realizei a pesquisa de janeiro a julho, voltei, né, com material coletado bastante vasto e redigi a tese, né. Nesse momento eu era coordenadora do curso de Direito da graduação aqui na Unicinos também, e aí eu tive que me dividir entre aulas, entre coordenação e redação da tese, até que então eu defendi a tese em dezembro de 2009. Tá certo, professora. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Fernanda Bragato, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?